Fala galera, eu tô começando mais um vídeo. Mais uma vez eu quero falar sobre um assunto sério. Eu quero falar sobre a Era Vargas com vocês, que é um período que começa em 1930 e vai até 1945. O Vargas começa o governo dele com um golpe e termina sofrendo um golpe em 1945, em outubro daquele ano. E a Era Vargas começa a partir de uma insatisfação, é uma conclusão, na verdade, de uma insatisfação que vinha desde a década de 20, pelo menos, com o movimento tenentista, que estava revoltado, querendo mudanças na sociedade contra a forma de sociedade que existia naquela época, conhecida como República Velha, que era baseada em duas coisas principais, que era a chamada política dos governadores e também a política do café com leite. A primeira que dava autonomia para os estados de fazer o que eles queriam, desde que eles apoiassem os candidatos oficiais nas eleições e tudo mais, que era baseada também nos coronéis, nas oligarquias regionais, que apoiavam dois estados principais naquele momento, os mais fortes economicamente, que era Minas Gerais e São Paulo. São Paulo, basicamente, como produtor de café, Minas Gerais porque produzia leite, mas não só por isso, mas também porque Minas Gerais tinha o maior número de eleitores do país. Esses dois estados vão controlar a política brasileira desde pelo menos a década de 90 do século XIX e vão formar um acordo que vai ficar conhecido como café com leite. Isso só vai ser rompido a partir de 1930 principalmente, mas que começa a sofrer críticas, começa a sofrer resistência já desde pelo menos a década de 10, década de 20 do século 20. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, já existiu um descontentamento, principalmente a partir da década de 20, que culmina com a chamada Revolução de 1930. É a partir daí que a gente começa na história do Brasil uma fase que vai ficar muito conhecida, muito simbólica, que vai ter um impacto muito forte sobre a política, sobre a sociedade, sobre os direitos trabalhistas, sobre muita coisa do que não tinha antes e que não acontecia antes, ou que era controlado antes e que passou a assumir uma nova configuração que vai ficar conhecido como Era Vargas. E o Getúlio Vargas aparece com essa nova configuração da política. Por isso que eles passam a chamar esse movimento de Revolução de 1930, porque supostamente teria acabado com o governo das oligarquias, especialmente as oligarquias cafeeiras de São Paulo, e começado uma nova fase na história política do Brasil, baseada na transparência, baseada na maior clareza na política, enfim. Mas o caso é que a partir de 1930, ao invés de começar um período democrático de verdade, um período de clareza democrática no sentido da política, das eleições, da escolha dos candidatos, começou uma ditadura que vai durar até 1945. Num primeiro momento, essa ditadura é disfarçada, ela não é declarada como ditadura, que ela é conhecida como governo provisório. O Vargas assume, ele faz uma série de mudanças desde o início, principalmente para atender os pedidos dos cafeicultores paulistas, inclusive, mas também para atender uma série de requisitos, de necessidades que existiam, especialmente dos trabalhadores. Ele passa a usar isso, inclusive, de forma estratégica para ganhar cada vez mais apoio dos trabalhadores. Ele começa a adotar uma série de políticas e criar leis que não existiam até então, que davam direitos aos trabalhadores que os trabalhadores nunca tiveram no Brasil, como férias remuneradas, como carteira de trabalho, como direito ao auxílio-doença, como licença maternidade, pagamento de hora extra, limitação da jornada de trabalho, o controle sobre o trabalho infantil, o trabalho das mulheres, o trabalho dos homens. Isso vai atingir especialmente os trabalhadores da cidade, que vão ganhar esses direitos a partir de 1930, já desde o início do governo chamado governo provisório, que de provisório não tem nada, porque ele começou em 1930 e vai acabar só em 1934. Nesse período ele gera uma revolta, especialmente no pessoal de São Paulo, que juntam um exército e vão guerrear contra o próprio Vargas para derrubar o Vargas do poder a partir de 1932, no que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista ou Revolução Paulista ou Guerra dos Paulistas contra Getúlio Vargas, que é uma guerra instaurada no Brasil para fazer uma série de mudanças, para acabar com o governo provisório, para acabar com a ditadura disfarçada do Vargas e promover eleições. Eles perdem a guerra contra o Vargas, que dura mais ou menos uns 3 meses a partir de julho de 1932. Só que eles conseguem o que eles querem, especialmente eles conseguem que o governo marque eleições para a Constituinte, para criar uma nova Constituição para o Brasil e também, consequentemente, para promover eleições para os estados e para as regiões do Brasil de maneira geral. Essa Constituinte é formada em 1933, em 1934 as eleições acontecem para todos os cargos principais eletivos. A nova Constituição coloca a política do Brasil como uma democracia liberal ou uma democracia representativa, só que ao invés do presidente ser eleito pela população, como seria de se esperar, o Vargas é eleito indiretamente pelos deputados e senadores. Consequentemente, o Vargas vai continuar no poder, ele vai conseguir se manter no poder
por mais pelo menos alguns anos. E aí o Vargas deveria deixar o cargo em 1937 para que fossem feitas novas eleições, para que assumissem um candidato democraticamente a partir desse momento. Só que ao invés disso, algumas coisas que acontecem nessa nova fase do governo vão favorecer ele para que ele dê um novo golpe e instaure uma nova fase que vai ficar conhecida como Estado Novo. Mas esse período que vai de 34 até 1937, também continuam as mudanças sociais, a criação de novos direitos trabalhistas que o Vargas usa como se fossem favores dados aos trabalhadores, como se ele estivesse dando alguma coisa aos trabalhadores, porque a gente sabe que é direito dos trabalhadores. Mas de qualquer forma o Vargas usa isso sabiamente, espertamente para propaganda, para ganhar o apoio dos trabalhadores, e ele consegue cada vez mais ganhar espaço. Só que ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também controla os sindicatos, que era o principal núcleo de resistência dos trabalhadores, daqueles que continuavam descontentes e continuavam enxergando que o governo não era tão perfeito, que o governo não era aquilo que deveria ser e que o governo não atendia as suas reivindicações. Só que os sindicatos passam a ser controlados diretamente pelo governo. Isso vai ficar cada vez mais intenso à medida que o Vargas ganha mais apoio, à medida que o Vargas consegue controlar mais ainda a política. Daí nesse período surgem dois movimentos políticos principais, o partido chamado de Ação Integralista Brasileira, liderada pelo Plínio Salgado, que era baseada no fascismo italiano, que tinha um ideal de controle por parte do Estado, que defendia uma ditadura centralizada, que não queria democracia, que não queria participação popular, que queria um governo forte baseado num líder que no caso, naquele momento era basicamente o Vargas, mas que também tinha a figura do Plínio Salgado por trás. Do outro lado, formou-se uma coisa chamada ANL, que não era um partido, mas era um movimento baseado no comunismo ou no socialismo que buscava ou tinha como ideia principal a transformação da sociedade brasileira, a promoção de mudanças mais profundas na sociedade, que era baseada na ideia de que o Brasil deveria em algum momento se transformar num país socialista. O principal líder desse movimento é o Luiz Carlos Prestes, que acaba sendo perseguido, a ANL é declarada ilegal. Eles tentam então um movimento mais drástico, eles armam um esquema para derrubar o governo através de uma coisa que depois vai ficar preconceituosamente chamada de intentona comunista em 1935. Só que o movimento dá errado, o Vargas prende os líderes comunistas, o Vargas extradita uma das figuras desse movimento, que é a Olga Benário, que é mandada para a Alemanha nazista daquele momento, prende o Luiz Carlos Prestes e todos esses líderes do movimento comunista daquele momento, passa a perseguir cada vez mais aquele pessoal que se voltava para a esquerda comunista no Brasil. Se em algum momento o Vargas recebe o apoio da Ação Integralista Brasileira, ele também vai declarar a Ação Integralista ilegal e perseguir os líderes do movimento, assim como ele fez com o movimento comunista. Então, se ele pega os favores da Ação Integralista que ajudam o Vargas de alguma forma a fazer propaganda, que fazem desfiles e defendem o próprio governo Vargas, e depois ele vai acabar perseguindo esse movimento também. Só que, basicamente, em torno do movimento comunista, ou da ideia de que existia uma ameaça comunista, o Vargas usa uma carta falsa chamada de Plano Cohen, que supostamente derrubaria o governo, instalaria um governo comunista no Brasil, promoveria uma série de barbaridades na sociedade brasileira e tudo mais. O Vargas usa isso para dar um novo golpe a partir de novembro de 1937 e instalar um regime no Brasil, uma ditadura que vai ficar conhecida como Estado Novo. Então, se o Vargas tinha que acabar o mandato dele em 37 para começar um mandato novo, ter uma eleição, eleger um novo candidato em 1937 para assumir em 38, ele dá um golpe e acaba com essa esperança naquele momento. E ele faz isso com o apoio de muita gente que ficou com medo dos comunistas assumirem o Brasil, como uma coisa que a gente ouve muito até hoje na história do Brasil. Ele usa isso, o pessoal adota isso e acaba apoiando o Vargas nesse movimento que vai aplicar uma ditadura no Brasil que vai durar até 1945, quando o próprio Vargas vai sofrer um golpe e ser derrubado do poder. Só que a questão é que o Estado Novo começa em 38, ou mais exatamente no final de 37, e vai até 1945, ou seja, ele fica 7 anos a mais no governo como um ditador, com o apoio de muita gente, que ele só vai perder esse apoio ao longo do tempo e por uma série de fatores que a gente vai falar já já. E nesse período ele aplica um forte controle sobre a sociedade que vai ser baseado na censura, na repressão. Ele vai criar um órgão especificamente para controle da imprensa e da propaganda, para a promoção do próprio regime. Esse órgão é o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que cria propagandas, que faz o controle do que é falado ou não sobre o governo na mídia, que naquele momento é baseada no jornal e no rádio.
mas também no cinema, nos cinejornais daquele momento. Ele faz a propaganda e ao mesmo tempo ele controla com mão de ferro, ele prende muita gente, ele persegue jornais, ele fecha jornais, ele promove um verdadeiro terror contra quem quisesse falar mal do governo naquele momento. E com isso ele consegue se manter no controle. A questão é que o Estado Novo, ao mesmo tempo que teve o apoio de uma parte importante da sociedade, dos empresários, industriais, o pessoal que estava lá em volta do Getúlio Vargas de alguma forma, o exército que mantinha o sistema funcionando, ele começou a sofrer uma série de resistências desse próprio pessoal que apoiou no começo. Porque uma série de coisas começam a acontecer. Esse pessoal queria, em algum momento, a volta de um regime democrático, o início de um movimento democrático de verdade, porque desde 1930 teve a Revolução, mas não teve eleições, ou não teve eleições como se pretendia. Então, a partir de 1940, 41, 42, o governo começa a sofrer cada vez mais resistência dentro do próprio sistema, entre as próprias pessoas que tinham apoiado no primeiro momento. Isso vai acontecer basicamente também como resultado do que acontecia no mundo, especialmente pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, o Brasil declara guerra, a Alemanha entra do lado dos Estados Unidos, forma uma força expedicionária, a FEB, eles vão para combater na Itália, e aí muita gente começa a dizer, mas por que o Brasil está do lado de uma democracia se o Brasil é uma ditadura? Então alguma coisa está errada, nós temos que mudar essa situação e transformar esse sistema num sistema democrático de verdade. Então nós precisamos de alguma forma mudar o que está acontecendo e acabar com esse período ditatorial no Brasil, instaurar uma democracia de verdade, uma democracia que seja liberal, longe de ter influência de qualquer regime autoritário. Nós precisamos acabar com essa situação e transformar a política no Brasil em uma política democrática. Afinal, nós estamos apoiando uma democracia, então nós temos que ser democráticos também. E aí começa a ficar evidente uma crise no Estado Novo, uma crise de força, uma crise de poder, uma crise de apoio por parte, inclusive, do Exército. Muita gente no Exército começa a articular uma forma de pressionar o governo a fazer novas eleições, a acabar com o regime ditatorial. Diante da pressão, o Vargas acaba aceitando essa situação e marcando eleições para 1945. Essas eleições são muito conturbadas, elas geram uma série de desconfianças. O pessoal começa a desconfiar do Vargas, que ele poderia dar um novo golpe e se manter por mais tempo no governo. Para colaborar com isso, surge um movimento chamado queremismo, em que uma parte da população começa a apoiar o Vargas e fazer manifestações dizendo nós queremos Getúlio, nós queremos Getúlio. O pessoal fica assustado. Esse pessoal da outra parte da sociedade, basicamente da direita, que é representada pela UDN, sobretudo, a União Democrática Nacional, que tem como líder principal um cara chamado Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda faz críticas duras ao Getúlio Vargas, ao governo Vargas. Fundam-se novos partidos como a UDN, o PTB, o PSB, para fazer as eleições. Só que diante da desconfiança, o pessoal decide dar um golpe no Vargas. O próprio pessoal que tinha apoiado o Vargas decide dar um golpe preventivamente para que as eleições realmente acontecessem. Essas eleições acontecem, só que o Vargas não é tirado definitivamente, ele não é isolado definitivamente. Em nenhum momento eles quiseram criar uma situação de atrito contra o Vargas, tanto é que o Vargas apoia o candidato que sai vencedor, o Eurico Gaspar Dutra. Então, na prática, o Vargas é tirado preventivamente, mas de alguma forma ele continua por trás da política naquele momento. Só que o fato é que a partir de 1945, com o golpe que tira o Vargas do poder, a gente tem o encerramento dessa fase que é conhecida como Era Vargas. Evidentemente, como eu disse, o Vargas não estava morto, porque ele fez uma série de coisas que dariam suporte para ele depois voltar como presidente eleito em 1951, e muitas coisas que haviam transformado o Brasil, muitas coisas que haviam tornado o Brasil um país mais industrial, inclusive, deixado de ser um país agrícola, basicamente. O Vargas tinha criado uma estrutura e infraestrutura para a produção industrial muito forte, como a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, o Conselho Nacional do Petróleo, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, que o Vargas criou com o apoio dos Estados Unidos. Como resultado, a indústria do Brasil tinha crescido 11,2% entre 33 e 39, ou seja, o Vargas criou uma série de coisas que favoreceram o desenvolvimento industrial no Brasil. O Brasil tinha se transformado profundamente, o Brasil tinha mudado, inclusive
inclusive criando direitos para os trabalhadores da cidade, não para o campo. E aí muitos pesquisadores dizem que havia um acordo entre o Vargas e o pessoal das oligarquias para que os direitos se limitassem às cidades, para que os direitos fossem criados para os trabalhadores da cidade, até porque esses trabalhadores eram muito mais organizados, apesar de que naquele momento a organização dos trabalhadores ser bastante limitada até, e limitada pelo próprio governo. De qualquer forma, os trabalhadores da cidade conseguiam demandar muito mais coisas, eles conseguiam se manifestar, eles conseguiam exigir muito mais coisas do que os trabalhadores do campo. Então esses trabalhadores do campo também vão ficar relegados e vão ficar atrasados em relação aos direitos trabalhistas do pessoal da cidade. De qualquer forma, as mudanças foram profundas na educação, na saúde, foram profundas em vários setores da sociedade que vão fazer com que o Vargas crie essa aura para ele de que ele é um cara que defendeu a sociedade, por isso que ele ficou conhecido como o pai dos pobres, que ele era um cara bondoso, que tinha feito muita coisa para a população, criado muitos mecanismos de mudança social, de transformação social. Só que por outro lado ele foi um ditador, ele controlou a sociedade, uma parte dela principalmente, controlou as manifestações, controlou o que era publicado sobre o governo, e ele fez isso com mão de ferro, com um controle muito intenso sobre o que a população podia ou não pensar, inclusive, sobre o que a população podia aprender na escola, sobre o que ela podia ver, ouvir no rádio, ver no cinema. Então, em resumo, a Era Vargas é um período da história do Brasil que é bastante contraditório. O Vargas não é um demônio, o Vargas não é um anjo, e eu costumo dizer o seguinte: as pessoas não são más ou são boas, elas são pessoas. Então elas são personagens que se inserem numa história que tem os dois lados, tem um lado ruim, tem um lado bom, e tudo isso se mistura. Os personagens históricos basicamente são assim. Então, quando a gente pensa na Era Vargas, a gente tem que pensar que existiram muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo existiram muitas coisas ruins, muita coisa controlada, muita coisa reprimida. E é isso que foi a Era Vargas, que durou 15 anos, 1930 até 1945. É um período bastante longo, nenhum outro presidente vai conseguir ficar tanto tempo assim no controle, a não ser que instale uma ditadura no país. E como eu disse também, a influência do Vargas era tão forte que depois, em 1950, ele é eleito. Em 1951, ele volta e só sai com o suicídio em 1954. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido alguma coisa. Se tiverem dúvidas, perguntem, mandem comentários, curtam o vídeo, mandem para o amigo de vocês que de repente está fazendo Enem, vestibular, ou tem curiosidade para saber o que foi o período. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês, tchau!